uma excelente noite para você que acompanha o grupo de estudos Arautos do Espiritismo. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um grupo de estudo nesta quarta-feira, dia 4 de maio. Hoje estamos aqui pelo Zoom. Eu, Michele Risseto, Hilda, seu Almério, Claudinha, Cláudia Jorge, Fernanda Malaquias, Maria Luísa, e também com transmissão ao vivo pelo Facebook de Arautos, e depois esse estudo também fica transmitido pelo YouTube de Arautos. Então é sempre muito bom contar com a sua participação, a sua pergunta, as suas dúvidas. A Fernanda está de olho no Facebook. Mande os seus comentários também. Muito bem, para iniciar o trabalho, o estudo desta noite, eu passo para a Cláudia Jorge, que hoje ela aceitou o nosso convite. Obrigada, Cláudia, para fazer a prece de abertura. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Minha. E com nossos corações cheios de alegria por estarmos aqui reunidos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo por essa tarde de estudo, que possamos estar em equilíbrio, em contato com nosso Pai, para o aprendizado, e que possamos estar em sintonia com nosso anjo guardião, nosso mentor amigo e com essa equipe espiritual que nos acompanha durante o estudo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Cláudia. E a Fernanda, que vai trazer também os recados da semana. Boa tarde, boa noite. Já boa noite aqui onde eu estou. Então, boa noite. Boa noite, Mi. Boa noite a todos. Muito bem. Então, seguindo aqui, como de costume, né, os nossos recados. Então, todos os domingos, às 4h30 da tarde, passa o programa Arautos com você, na Rádio Boa Nova, 1450 AM. E nesse domingo, como, né, é uma nova temporada, então cada semana são episódios novos e inéditos. E nesse domingo, então, está seguindo, né, a série sobre trabalho e devoção, segundo episódio. Muito bem. Então, partindo do segundo recado, é da estrutura aqui dos nossos encontros, né, do nosso estudo. Então, nós procuramos sempre ter como base o Livro dos Espíritos e sempre intercalar, né, cada semana, uma obra diferente de Kardec. Então, na primeira semana, o Evangelho, mais o Livro dos Espíritos. Na segunda semana, o Livro dos Médiuns. Na terceira, Céu e Inferno. E na quarta, a Gênese. Sempre fazendo as pontes com o Livro dos Espíritos e os nossos aprendizados, né, do nosso dia a dia. Muito bem, acho que passaram todos os recados. Passo a palavra para o seu Almério, para mim e para o grupo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fê, pelos recados. Hoje, né, seu Almério, temos aqui um tema gostoso de estudar. Esse é bem gostosinho, né? Esse tem bastante assunto, não é? E um assunto que todo mundo conhece um pouquinho, né? Não é? Todo Com mundo certeza. Conhece um pouquinho, então vai ser legal hoje. Cada um pode dar a sua contribuição, não é? Com certeza, seu Almério. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E aí eu já quero, seu Almério, só começar com essa mensagem linda. A Fernanda sempre nos auxilia aqui nas pesquisas, e ela já abriu a pesquisa com essa mensagem do Evangelho que diz assim, ó: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ai, que lindo. Só a hora que eu olhei, eu falei, hoje, essa
lição veio especial, né? Sempre assim, né? Essa lição é especial para estou mim hoje. realizada só com essa mensagem, né? Hein? Só com essa... Gostoso, Gilmar. Vamos lá, seu Homero, a palavra é com o senhor agora. Então, vinde a mim, né? Todos que estão com os ombros sobrecarregados, aprendei de mim que sou brando de coração, humilde de coração, né? Em mim encontrareis repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Claro, para Jesus o fardo dele deve ser bem leve mesmo, viu? Né? Agora, né, Jesus? Agora, né? Nós também estamos a caminho, né? Então, quando ele fala do jugo leve, o que é jugo? Né? Uma palavrinha que a gente sempre vê aqui no Evangelho, jugo, né? Então, se a gente pegar lá no Aurélio, lá no Novo Dicionário Aurélio, jugo é opressão, sujeição, submissão, obediência, autoridade, domínio. Né? Os carreiros, eu vivi um pouquinho dessa vida, os carreiros, para prender o boi na canga, para poder puxar o carro, eles têm uma correinha que passa por baixo do pescoço e prende a canga. Então, para aqueles bois mais velhos, mais cansados já do trabalho, eles têm um jugo mais brando, mais suave. Os bois mais novos, então, usam um jugo mais forte, mais apertado, para poder segurar o danadinho lá na trela do carro. Né? Então, esse jugo é como uma prisão, né? Uma presilha. E nós, por exemplo, né? Nós aqui, esses boizinhos rebeldes ainda, estamos com uma canga meia apertada no pescoço. Né? Então, para suavizar, que são as nossas falhas, nossos erros do passado e tal, são esses fardos pesados que nós estamos carregando. E Jesus veio numa época para trazer para nós essa consolação. Aprendei de mim que meu jugo é leve. Por que o jugo de Jesus é leve? Porque ele conhece todos os caminhos da vida e as leis que regem a nossa evolução, nosso progresso. Né? Então, veja só que ele vem aqui na sequência da lição, do item número 2, ele coloca uma condição para essa assistência que ele vem trazer para nós. E essa condição é muito interessante na nossa vida, viu? Olha só, essa condição é a assistência e é a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina seu jugo, que é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então, uma outra coisa aqui nessa colocação, que eu estava, no meu modo de pensar, né? Jesus veio trazer para nós essa consolação, mas ele impõe uma condição, olha só, ele impõe uma condição, não é nada de graça, viu, Michele? Não tem nada assim de mão beijada, não. Jesus não veio tirar as nossas falhas, os nossos pecados, não morreu na cruz por nós, não, né? Como a gente muitas vezes pensa, né? O sangue de Jesus lavou as nossas almas. Olha aqui, ele impõe uma condição, um dever, né, de obediência às leis. Tem no Evangelho ali, agora não sei qual foi o
o apóstolo que escreveu, ninguém sairá daqui antes que pague o seu último ceitil. Então, para você se livrar das angústias, do sofrimento, tudo, você tem que andar dentro dessa lei, dentro desses princípios aqui, para que você vá aliviando esse fardo pesado que nós carregamos, das nossas culpas, dos nossos erros, das nossas desobediências com as leis. É esse o fardo que está pesando nas nossas costas. E quando Jesus vem e fala para nós, eu vos aliviarei, porque ele vem trazer para nós um ensinamento como fazer para você entender por que você está com esse ombro sobrecarregado. À medida que você compreende, né, por que você está com o ombro carregado, naturalmente o fardo fica mais leve, porque daí você sabe o que ali dentro contém, né? Então, isso foi uma condição que você mesmo procurou para você, você mesmo que foi fazendo essas escolhas e foi acumulando todas essas situações. Então, no decorrer do tempo, esse fardo ficou pesado. Então, quando você passa a compreender a lei, passa a obedecer os conceitos que a lei impõe, você naturalmente vai se sentindo mais confortável, mais aliviado, mais livre das opressões, porque agora você conhece por que está acontecendo determinadas coisas. Ao contrário, quando você não sabe, não conhece, é o sofrimento, é a dor, é a angústia. Deus não tem pena de mim, não tem, cadê a misericórdia de Deus para conosco? Não é que está faltando a misericórdia, é que nós estamos desassociados dessa lei que ele impõe, obediência. Nós somos desobedientes, nós vamos querer o que a nosso favor. Então, o ensinamento de Jesus, né? O ensinamento de Jesus vem exatamente trazer para nós essas lições de como nós, conhecendo a lei agora, obedecendo-a e praticando a lei do amor e a caridade, como ele fala aqui embaixo, né? Que é a prática da lei, naturalmente, essa angústia, esse sofrimento, essas aflições, elas vão desaparecendo naturalmente, né? Por isso que Jesus, conhecendo a causa de todos esses dramas que nós estamos vivendo, as nossas aflições, né, veio trazer para nós essa lição da tarde de hoje, bem consoladora mesmo, né? E agora está mais fácil para a gente ir reparando esses defeitos que a gente vai trazendo ainda. Agora você, Michele. Olha, Salmério, essa lição de hoje, ela veio, é o que eu falei no começo, né? Veio muito mesmo para mim, porque hoje foi um dia bem atribulado, né? E eu fico assim, quando tem dias atribulados, eu fico, ai, Jesus, e fico chamando, né? Ai, Jesus, né? É Jesus, é. Não é? Ai, Jesus me ajude, Deus me ajude, né? Assim, né? Eu, pelo menos, fico assim, o dia inteiro eu fico conversando com Jesus, pedindo help para ele. E a hora que eu me conecto de fato, por isso que eu falei, aí eu vim aqui para o estudo, eu falei, nossa, parece que eu senti no meu corpo essa leveza. É a hora que você faz essa conexão com ele, porque, de fato, eu sinto isso, a hora que você se conecta, né, que você está ali seguindo dentro das leis, como ele disse, né? Vamos seguir as leis, aí sim, né? O jugo é leve. O jugo é leve. Então, hoje eu senti isso, assim, foi bem
Interessante. Deixa eu dar boas-vindas aqui para a Lê, que chegou aqui no nosso grupo. Bem-vinda, Lê. E a Cláudia levantou a mão. Pode falar, Claudinha. É que o seu Almério falando, eu lembrei da pergunta 621, né? Que diz assim, onde está escrito a lei de Deus? Aí ele fala, na consciência. Então, até esse peso, né, do jugo, na verdade, é a nossa consciência gritando, mesmo que seja de início inconsciente, né? Porque eu acho que mais do que acertar é o nosso esforço em querer caminhar nessa lei de Deus, que até eles falam que o verdadeiro cristão é aquele não que alcança o objetivo, mas aquele que se esforça, que faz de coração para alcançar, né? Então, quando a gente começar realmente de coração, tentar, né, seguir essas leis de Deus, que é na base do amor, que está na nossa consciência, que na verdade não é Deus que nos cobre, sim, a nossa própria consciência, aí começa a vir essa tranquilidade. E a sintonia fica ligada mais com os bons espíritos, né? Então, aí a gente dá uma abertura para o nosso mentor, nossos guias iluminados, né? Poder nos ajudar nessa caminhada. Era isso. Muito bom. Isso mesmo. Tem uma parte aqui na pesquisa também, né, que a Fernanda fez, que fala no Livro dos Espíritos, a pergunta 660, e que está perguntando, né, se a prece, eu achei muito interessante isso, a prece torna melhor o homem, né, porque às vezes tem gente que fala assim, nossa, mas eu rezo tanto, não sei por quê, que, né, às vezes as coisas não mudam, o que será que está acontecendo? Eu achei muito linda uma parte que diz assim, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Algumas pessoas supõem que todo o mérito está na largura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, como se fosse o emprego do seu tempo. Nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é a do remédio, sim da maneira por que o aplicam. Então, eu fiquei pensando, né, que nessa minha jornada, como a Michelle falou, né, também trouxe um depoimento aqui, o mais desafiador, o mais dolorido, é olhar para os nossos defeitos. É naquele momento em que você para e olha e fala, puxa vida, né? Porque assim, quando eu olho para o outro e falo assim, é o outro, né? Então acontece alguma coisa, mas eu sou inocente, eu não fiz nada. E aí eu atribuo a responsabilidade, ou eu posso nomear de culpa de uma situação, de um conflito, de um problema familiar, com o filho, com o marido, com uma sogra, né, com uma mãe, com o chefe no trabalho, a culpa foi tudo no meu chefe, eu aqui não fiz nada. Então, e a prece sincera, eu acho que essa prece, quando a gente faz realmente para essa prece sentida, essa prece com o coração, realmente para abrir os nossos olhos sobre nós mesmos, porque aí, quando a gente consegue se enxergar de fato, aí a compaixão, o perdão, a caridade, né? Como fala no próprio Evangelho, né? Não há salvação fora da caridade. Que caridade é essa? Como é que eu vivencio essa caridade e torno também o meu jugo mais, né? Eu torno a minha situação na minha vida mais leve. E vamos combinar, né? Aqui no planeta Terra, o que mais nós temos são situações desafiadoras para resolver. Às vezes você resolve uma, você fica tão feliz, você fala, gente, resolvi, vou dormir, eu vou dormir. Você dorme uma semana em paz, na outra semana começa uma outra, você fala, não estou acreditando, né? E por isso que quando eu estou naquele estado de paz, que eu falo assim, nossa, está tão bom, está confortável, está tranquilo, eu respiro e aproveito bem, porque eu tenho ciência, né, que ainda, né, devido às minhas imperfeições, as coisas que eu preciso evoluir aqui no planeta Terra, e aí, só para finalizar, que nem uma amiga minha fala, né, ela fala assim, gente, quando eu estava lá, antes de encarnar, tinha alguma coisa, sabe aqueles quadradinhos, com letra bem pequenininha, você fala, que você coloca X e fala, ali, entendi, aceito, eu sempre gosto de repetir isso, né? Porque eu devo ter assinado vários lá, que às vezes tem umas situações que são desafiadoras mesmo, né? Aí eu falo, ai, gente, né? Nossa, mas aí eu lembro dela falando isso, né? Então é um pouco por aí. Então, quando a gente
para mim, um dos caminhos para ajudar a tornar o nosso jugo leve é realmente o autoconhecimento, né? Eu olhar para mim, me curar as minhas feridas, e aí sim, quando eu estando bem, eu posso, pela prece, pela oração e com Jesus, ajudar o outro também, né? Praticar a caridade de fato, né? Então, essa parte aí da prece, para mim, é muito linda. E eu acho que eu falei demais, gente. Ale, muito legal, viu, que você trouxe. Só vou complementar, porque aí você deu essa pergunta, né, do livro dos Espíritos, a pergunta 660, e a pergunta 661 já vem de encontro com uma outra, porque quando a gente percebe que falhou, né, quando a gente faz essa análise e fala, nossa, olha, errei aqui, ou isso aqui não foi tão legal, isso aqui não foi muito bom, e aí vem essa pergunta, né? A 661 diz assim: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Porque nós vamos errar muito, né? Vamos errar bastante ainda na nossa jornada. E aí a resposta é muito bonita, que diz: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Não é bonito, seu médico? É o que Jesus coloca aqui para nós, né? Obediência à lei. Né? Não adianta você ficar o dia inteiro rezando, orando, implorando, de joelho no chão e fazendo penitência. Né? Não é isso que funciona. A Alessandra falou bem na exposição que ela fez aí. Não é orar bastante. Né? Às vezes a gente faz prece que parece uma palestra, né? Não é? E não é assim. Né? Então, orar pouco, mas orar bem. Olhar onde que você está em dificuldade, aonde você está com dúvida, onde você está com medo, você está com a consciência pesada, olhar para isso e pedir forças, pedir para Deus ajudar você é nesse sentido. Deus não vem ajudar você como a gente imagina que seja Jesus, o Espírito, o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, e vem resolver a questão que está nos incomodando. Ele vem nos dar força, coragem, discernimento para a gente resolver a questão. Mas resolver a questão dentro de uma ordem. Né? Então, quando você pede através da prece, através das palavras, vem para você a inspiração. Essa é a ajuda que Deus manda para você, essa é a ajuda que Jesus envia para você, essa é a ajuda que os bons espíritos insistem conosco na prática daquilo que você está buscando. Né? Então, a prece funciona nesse sentido aqui da doutrina que coloca para nós. Ela ajuda, sim, alivia, porque você entra em sintonia no campo espiritual desses bons espíritos e eles encontram em você uma maneira de transmitir as ideias, né, para você, naturalmente, colocar em prática aquilo para resolver as dificuldades. Muitas vezes você não consegue fazer determinadas coisas porque não tem palavras, não tem ideia, não tem nada. Você faz uma prece. Na prece vem uma inspiração, uma intuição, uma palavra que ele dá para você, pronto, resolve o seu texto. Não é assim? Eu vejo, né, quando eu vou fazer alguma coisa escrita, comigo é assim, uma palavra que ele me dá, pronto, aí abre o texto, aí, né, desencadeia. É só isso que você precisa, aí basta uma palavra. Por isso que ele fala, né, não precisa orar muito,
Orar pouco, mas orar bem. Olha, eu estou com uma dificuldade aqui, não entendo o texto aqui. Por favor, me dá uma luz aqui para mim. Não é? Ele não vem ler para você. Né? Ele pode até ler para você, mas a gente está, por exemplo, de condições diferentes de corpos, e a gente não ouve o que eles estão dizendo para nós, né? Mas vem através do pensamento, né? A linguagem do espírito é o pensamento. Você entra em sintonia com eles, você recebe aquilo que você está pensando. Então, vamos orar, sim, orar todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Né? É isso mesmo. Sim. E a Maria Luísa colocou até uma frase aqui super bonita aqui no bate-papo, que ela falou que ela ouviu outro dia, que Jesus disse assim: você é a terra e eu a semente. Ai, que bonito. Na verdade né? Ele vem semear as leis de Deus na nossa alma, né? No nosso coração e tal. Agora, cumpre a cada um de nós fazer essa semente germinar, né? E aí entra... Regar, né? Regar, cuidar. Aí entra o trabalho, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui, trabalhando em nós mesmos, né? Para poder essas sementes vindas de ordem divina, de ordem elevada, fazer com que isso germine, produza e dê bons frutos. E para isso precisa estar mais ou menos dentro de uma ordem, de uma disciplina, de uma lei, para que isso dê frutos e possa se propagar por onde nós andarmos, né? Então, é muito interessante isso mesmo. Então, Jesus, né? Veja em que época que Jesus veio também, né? Ele não podia ter vindo mais antes. Podia, não podia? Se ele estava para vir, ele podia ter vindo, né? Muito mais antes do que agora. Olha, porque esperou todo esse tempo para poder vir e trazer essas instruções para nós. Por que será que ele não veio anteriormente? Só agora que ele chegou aqui, depois de ter deixado nós aqui nessa luta em glória aqui, pensando que morria, acabou, e só agora que ele vem falar para nós que não é assim. Pois, gente, não é assim. A vida continua, né? Mas durante todo esse período nós pensávamos dessa maneira, né? E aí a gente contrariava a lei de Deus, contrariava os princípios das leis universais, das leis de Deus, né? Agora, e com essa ignorância sobre as leis, quanto mais a gente se irritava, se aborrecia, mais a gente acumulava peso no nosso fardo. Por isso que ele é pesado, por esse sofrimento todo que nós mesmos fomos adquirindo ao longo do tempo, né? Aí ele vem dizer para nós que se você obedecer às leis divinas e for humilde de coração, como ele coloca aqui, as coisas vão ficando mais fácil. Por que vai ficando mais fácil? Você vai entrando em sintonia com as leis universais, com as leis divinas, e vai ajudando você a encontrar força para ir superando. Quando você sabe por que você sofre, fica mais fácil você resolver o problema. Não é assim? E tem uma mensagem da Joana de Ângeles, né, pelo Divaldo, que fala muito dessa questão, né, das dificuldades, dos tropeços, né, e eu vou ler um trechinho porque eu achei tão bonito também. Tem uma mensagem da Joana de Ângeles, que diz assim: não desistas de lutar pelo bem-estar e pela arte sublime de viver. Quem tropeça é porque está de pé e andando. Sai de um desastre e avança com beleza e otimismo para a glória do aperfeiçoamento.
Não te permitais esmorecer ou acumular o desânimo quando as tuas realizações derem resultados negativos. A natureza nunca deixa de ensinar-nos. Toda vez que é vencida por algum fenômeno infausto, se refaz lentamente e estua em glória na face da terra. Então, a gente tem o exemplo da natureza, né? Que sempre que acontece, né? Quantas vezes a gente não vê a natureza queimadas, né? Tanta coisa que vai acontecendo com a natureza, e quando você olha lá, às vezes quando uma árvore é podada, fica aquele tronco, né? E aí, uma vez fizeram isso aqui em casa, viu, gente? Podaram um pé de pitanga meu, e eu pensei, falei, nossa, acho que esse pé de pitanga não vai resistir. E aí, agora ele está todo cheio de folhinhas, né? E aí você vai observando que nasce uma folhinha aqui, nasce outra folhinha ali, ele vai se refazendo até vir os frutos, né? Então, essa mensagem da Joana de Ângeles, né? De trazer força mesmo, né? Que quando a gente observa a própria natureza, é uma lição, né? As flores, as árvores, é uma lição para cada um de nós, né? Achei bem bonita essa lição, que conversa aqui com o que a gente está falando hoje, né? Nós temos as sementes dentro de nós, as sementes do bem. E nesse consolador que nós estamos estudando nessa lição aqui, tem um consolo que está conosco e que vai ficar para sempre, que Jesus prometeu, né? Ele fala assim, ó, no item 3º, né? Que ele mandou o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não conhece. Mas quanto a vós, vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Relembrar o que Jesus falou para nós e que nós esquecemos, hein? Fernanda. Desculpa, seu Homério, eu não entendi. Cortou aqui. O que Jesus veio fazer com que nós relembremos o que ele ensinou para nós. Só agora que a gente pode relembrar daquilo que ele ensinou para nós. Qual é esse consolador que veio agora fazer com que a gente relembre aquilo que ele falou no passado, né? Então, aqui na lição, a gente vê que esse consolador que ele promete é a doutrina espírita que ele fala aqui. O espiritismo vem trazer para nós uma nova visão de vida. Ele vem esclarecer para nós, fazer nós relembrarmos de assunto que Jesus falou lá atrás, quando esteve conosco naquela época, que ele falou de uma forma alegórica, através de parábolas e tudo mais, porque ele não podia falar de outro jeito, porque nós não tínhamos condições de entender o ensinamento dele naquela época. Mas agora vocês têm essa condição. E esse ensinamento vai ficar convosco, com vocês. O que é esse ensinamento que vai ficar para sempre conosco? Que ensinamento que é esse? É um ensinamento assim, por exemplo, de um livro, de uma apostila, qualquer coisa, ou é aquilo que fica gravado na nossa memória? É o conhecimento, é a sabedoria. É esse o consolador que ele vem trazer para nós, no meu modo de ver. É esse o consolador. Esse é meu, ninguém tira de mim. Eu aprendi, eu conheço. Então, né? E aí,
a doutrina espírita vem relembrar, fazendo com que a gente relembre aquilo que ele ensinou lá atrás, e muita coisa ele podia falar, mas não falou, porque nós não tínhamos compreensão, porque ele fala aqui, nós não tínhamos compreensão para entender as palavras, por isso que ele falou as coisas assim, de uma forma alegórica, através de parábolas e tudo, porque era a forma que ele tinha para poder ensinar, né? Mas o Espiritismo vem agora falar para nós tudo aquilo que ele queria dizer para nós lá no passado, e o Espiritismo está falando agora, porque agora nós estamos com condição, né, mental, espiritual, para poder entender de uma forma melhor. E a doutrina espírita revela tudo aquilo que ele falou lá atrás de uma forma bastante clara, bastante objetiva, para que a gente entenda com clareza, né, as leis divinas, as leis universais, a natureza do espírito, por que nós estamos na Terra, qual é o papel de cada um de nós aqui. Ele fala da reencarnação, ele falou lá atrás de uma forma alegórica, a gente não sabia como era, ele falava que era preciso nascer de novo, mas como a gente não sabia do processo da reencarnação, a gente admirava, mas como eu vou voltar no ventre da minha mãe, né, para poder renascer novamente? E Jesus ainda diz assim mesmo, o importante é que você renasça, ficou nisso daí. Agora a gente sabe o que ele quis dizer naquela época. Por isso que o Espiritismo agora vem revelar isso para nós de uma forma clara. Falou da reencarnação, falou da vida futura, né? Por isso que ele fala aqui na nossa lição de hoje, se você não conhecer a vida futura, fica difícil de você encontrar consolação nessas lições aqui. Quando você sabe da vida futura, né? Então, se tem vida futura, tem uma vida passada. Então, o que eu estou colhendo aqui, o que eu estou plantando aqui, eu vou colher amanhã, né? Então, sabendo desta colheita, eu vou me prevenir agora. Obediência da lei. Lei de causa e efeito que está dentro dos princípios das leis divinas, das leis de Deus. Você pode fazer tudo, mas nem tudo me convém, né? Como disse o Paulo. Muito bom, seu Almério. Muito bom. Fê, você quer trazer alguma coisa? Pode falar. Eu gostaria. Bom, primeiro, seu Almério, isso que o senhor trouxe me lembra muito aquela passagem, né, que fala que o primeiro ensinamento que ele fala, né, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. E o segundo é instruir-nos, né? Então, isso me lembrou muito, a fala do senhor, isso me lembrou muito, me remeteu. Mas algo assim que eu estou refletindo bastante enquanto vocês estavam falando, que o Espírito da Verdade, ele traz isso na segunda mensagem, e ele fala que nós devemos levar a resignação a nível das nossas provas, né? E aí, o que seria isso? E aí ele traz muito o conceito da palavra resignação, né? Que é dar um novo significado ao que está vivendo, né? Então, como a gente, diante daquela situação infortúnua, como a gente dá um novo significado àquele acontecimento, tem um novo olhar, eu acho que é um pouco do que nós estávamos comentando, né, anteriormente. Vocês comentaram bastante, falaram bem sobre isso, e eu lembrei, como a gente consegue levar um novo ponto de vista, né, para aquela situação. Então, eu, assim, fiquei bem reflexiva, porque um pedaço desse capítulo que tem muitos ensinamentos. Então, eu confesso que eu gostaria de passar por todos, sabe? Uhum. Essa parte mesmo dessas mensagens do Espírito da Verdade é muito legal, que eu vi aqui, né, dividido aqui em 4, né, 4 mensagens. A primeira falando da doutrina mesmo, da doutrina espírita como um grande facho de luz que vem para iluminar o mundo. Então,
Muito bacana essa mensagem do Espírito da Verdade. A segunda, como você falou, fez sobre a resignação, né? Entender mesmo, dar esse novo significado. A terceira também achei bem bonita, que ele traz como traz Jesus como um grande médico da alma, né? Então, um médico da alma e o remédio, como o seu Almério falou lá no comecinho, o remédio é o quê? São as leis morais, né? Então, seguir essas leis é o grande remédio. E a quarta sobre o devotamento e abnegação, né? Então, o devotamento de termos aí a Jesus e abnegar, né? A abnegação do nosso egoísmo, né? Sermos mais solidários. A Claudinha até colocou aqui também, né? Que fora da caridade não há salvação. Então, orar com ação, que é o melhor caminho. Muito bom! Estamos chegando aqui no final do nosso estudo de hoje, passa muito rápido, uma delícia entender, né, Salmério? Muito gostoso falar sobre esse capítulo 6, vale a pena ler o capítulo todo, né, pegar e fazer uma boa leitura desse capítulo, fica a dica para que todos possam ler, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Porque ele vem detalhando, né, Michele? Ele vem detalhando todos os acontecimentos, né, desde aquela época, quando nós não tínhamos consciência ainda de nós mesmos, né, da razão da vida, né, até há pouco tempo, pensava-se que a vida era uma única vida, né? Morria, acabou. Então, você aproveitava do mais e do melhor nesse momento, né? Porque morreu, acabou, não tem mais nada que você desfrutar. Mas agora, com essa nova visão de vida, que você é um espírito eterno, então, todo esse conceito toma uma outra configuração, né? Você agora, para fazer uma coisa, você já pensa duas vezes. Qual é a consequência disso? Não é? Antes não, antes você fazia sem nenhuma observação de consequência do futuro. Agora você já pensa, né? Porque amanhã ou depois que você faz qualquer coisa que não corresponda com a lei, se for assim, mesmo coisa pessoal ou coisa contra terceiros, você pode imaginar que amanhã você irá encontrar com essa criatura no mundo dos espíritos, né? Porque nós vamos estar por lá novamente. Então, como é que você vai se posicionar diante do seu adversário, do seu inimigo lá na frente, né? Do aproveitamento que você fez naquele momento aqui, pensando que com a morte ficava tudo acabado, né? Olha só como modifica a nossa visão de vida. Você já pensa duas vezes, né, ao fazer qualquer coisa dessa natureza. E isso a doutrina espírita veio trazer para nós agora com mais clareza. É aquilo que Jesus fala aqui, né? Muito eu tinha para falar para vocês, mas ainda vocês não tinham como compreender. Mas agora vocês já estão em mais condições, eu posso falar com mais clareza para que vocês entendam realmente o que é a vida, o objetivo e qual é o futuro do espírito. O espírito foi criado para evoluir, progredir e chegar à perfeição. Então, é toda uma longa caminhada. E todos esses desacertos que nós cometemos, nós teremos que ir acertando ao longo do caminho. Agora está ficando mais fácil, porque você já conhece a lei.
não faça mal ao teu irmão, ainda com o pensamento que cairá sobre ti. Ainda com o pensamento, hein? Veja só você. Não é assim, né? No ato, não, né? Só você pensar em fazer qualquer coisa, você emite uma onda pensamento para o seu adversário, a sua pessoa com quem você está pensando determinadas coisas, e dependendo da situação que ele está lá, ele leva um choque lá. O que está acontecendo comigo agora? Dá um arrepio, dá dor de cabeça, dá tontura, você não sabe por quê, né? Então, e até com o pensamento. E aí entra a questão da vigilância, que o Espiritismo traz para nós. Estar atento a todos os momentos da nossa vida, quanto às nossas ações. Muito bom, seu Almério, muito bom. Excelente estudo hoje. Passamos aqui um pouquinho do horário, então eu já passo aqui para a Hilda que fará a prece de encerramento. Obrigada, Hilda. A Hilda não falou, a Maria Luísa não falou. Só ficou quietinho hoje, mas agora a Hilda vai fazer a prece de encerramento. Então, combinando com o tema de hoje, o Cristo Consolador, a mensagem também se chama Cristo Consolador. Consolar é um ato de benevolência. Quando se pensa, fala e escreve o nome de Cristo, essa benevolência se transforma em amor. E esse amor é que nos ajuda a buscar, pela lembrança, a presença de Jesus, que se manifesta em nós com os seus poderes, inspirando-nos para o bem que podemos aceitar, na área que nos compete pela altura evolutiva. Se quiseres ser consolado, faça-te consolador para com os tristes. Se queres que o amor encontre ressonância no teu mundo íntimo, faça-te instrumento do amor universal para com os semelhantes. Se queres ser perdoado de ofensas, que por vezes foste instrumento para o infortúnio alheio, esquece a maledicência que te fez sofrer e ora por quem te ofendeu ou caluniou. Podemos viver em perfeita harmonia interna, desde quando a obediência a Deus e às suas leis nos sirva de segurança da própria vida. E eis a oportunidade de consolar e construir e instruir o nosso irmão acerca da felicidade que existe para todos. É o amor que consola, o amor que alivia, o amor que instrui, o amor que alimenta, dá alegria e insufla a paz. Caminhemos levando o consolo às criaturas carentes deste ambiente, que o consolo é o prolóquio da esperança, e a esperança é o perfume da fraternidade. O egrégio mestre dos mestres, Jesus o Cristo, foi direto na maior doença da humanidade, o amor próprio, e fez um elixir da mais pura essência divina para curar essa terrível enfermidade, o amor universal. E esse amor universal vai ser a posição dos seres humanos do futuro. Tudo de todos e tudo de Deus. E assim, com essa mensagem linda do Cristo Consolador, nós vamos agradecendo a presença das equipes espirituais de Arautos, bastante presente hoje, e vamos agradecendo também pela presença de todos vocês e encerrando aqui o nosso estudo. Graças a Deus e graças a Jesus.